Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje para falarmos de uma nova cadeira, uma nova disciplina que vai estar disponível a partir do próximo ano letivo aos alunos do 12º ano. Ela chama-se História, Culturas e Democracia e é uma cadeira que, à partida, parece ser uma ideia interessante porque visa, de alguma forma, cruzar as aprendizagens de história com aquilo que às vezes se costuma chamar a história do presente e, portanto, nós podermos evocar a história e o passado histórico, o enquadramento histórico, discutindo temas da atualidade. No entanto, a forma como esta cadeira é apresentada, portanto, o seu perfil geral, as suas normas enquadradoras foram divulgadas recentemente pela Direção-Geral de Educação, que desenvolveu, digamos, o currículo, por assim dizer, em colaboração com a Associação de Professores de História, deixam algumas questões em aberto e, sobretudo, uma enorme latitude que pode suscitar algumas dúvidas. É uma cadeira de opção, portanto, não é uma cadeira obrigatória, mas, no limite, penso que praticamente todos os alunos, pelo menos dos cursos que dão acesso à universidade, poderão ter esta cadeira no 12º ano. Jaime Gama, uma das coisas que resulta da leitura deste documento é que nós às vezes temos alguma dificuldade em perceber, pela sua linguagem, exatamente o que pode ser, por exemplo, um manual que resulte destas linhas gerais que aqui estão. Bom, a filosofia do texto, segundo me parece, é uma filosofia em que a própria noção de manual já é em si mesma muito fora da norma, porque toda esta filosofia é propositiva, sugestiva, indutiva, não é propriamente compendial. E depois é uma cadeira que, como se vê facilmente, se serve da história para cumprir uma cadeira dita de cidadania que não se consegue estruturar. Portanto, aqui a história é ilustrativa. É uma espécie de morceau choisi de história para conseguir arquitetar uma mensagem. A mensagem está subordinada a um objetivo, que é preparar para uma cidadania ativa. Ou seja, é um objetivo, de certa forma, militante, porque não é um objetivo científico em si mesmo, é um objetivo de gerar estratégias para estimular ativismo de cidadania, intervenção. Bom, se isto resulta ou não, se verá, porque tudo isto é um pouco experimental, como aliás se nota pela própria bibliografia de suporte, que é muito irregular quanto à sua consistência científica, quanto à credibilidade de algumas das instituições a que recorre para elaborar documentos de orientação. Nós temos desde livros que são quase compêndios, digamos assim, até artigos de jornais. Sim, esse é um dos problemas. E depois também muito recurso a web, a sites, coisas um pouco informais demais para terem dignidade de suportar uma referência, sobretudo para os professores que têm que orientar a cadeira e seguramente também para os alunos que têm que estudar, porque não estamos aqui perante alunos no início do circuito escolar, já são alunos que vão entrar na universidade e que, de certa forma, são recolocados em alguns campos com a perspectiva de fazer trabalhos de grupo, trabalhos experimentais, exposições de fotografias. É um bocadinho retomar aqui as metodologias da área escola,
e dos trabalhos de grupo tão conhecidas há 20 ou 30 anos, mas que também progressivamente foram sendo corrigidas e reformadas. Portanto, a cadeira é muito experimental e é uma cadeira que, misturando história com culturas e com cidadania, acaba também por não se concentrar bem nem em história, nem em cultura, nem em teoria política ou ciência política, que no fundo é aquilo que a noção de cidadania procura também preencher. Depois, há aqui, naturalmente, um princípio subjacente à articulação do programa. O princípio subjacente é o de favorecer muito a ideia tão em voga de desconstrução. Ou seja, a história precisa de ser desconstruída, precisa de ser relida, precisa de ser reinterpretada. Porque não basta ter uma empatia para com a história, que é considerado aqui na filosofia deste método algo de muito ao sabor do senso comum. Então é necessário fazer transpor tudo isto para a perspectiva aqui dita contra-intuitiva. Portanto, é preciso reeducar aquele que gosta da história ou que a quer estudar, para que ele percorra um caminho de aperfeiçoamento ou depuração no seu mecanismo analítico e situe verdadeiramente as questões. E, portanto, há aqui uma grande empatia com tudo aquilo que tem a ver com individuação, segmentação, fratura, identidades minoritárias e um abandono de tudo o que tem a ver com conjuntos, com integração, com coesão. Para lhe dar um exemplo, é aqui apresentado como uma grande novidade a história vir a ser glocal. Glocal, palavra mágica deste texto. Sim, vem logo o que é a primeira folha. Glocalidade ou a glulaquização? É, no fundo, os assuntos têm que ser abordados de uma forma local e depois de uma forma global. O que significa que, no campo analítico da história, se vai falar do local e do regional e depois se vai falar do global, mas exclui-se o nacional, exclui-se o europeu. São patamares que não entram no campo das demonstrações analíticas deste texto. E então, o que é fazer estudo local? Fazer estudo local é estudar a Câmara Municipal e ver em que medida o edifício da Câmara teve antepassado patrimonial, quem foram os seus utentes, quem foram os seus habitantes. E porquê é que isto é assim? Isto é assim porque nesta filosofia não pode ser estudado um castelo, não pode ser estudado um palácio real, não pode ser estudado um mosteiro na sua função de ordenamento religioso ou territorial, não pode ser estudado uma muralha. Há local, não há nacional, não há europeu e depois há global. Os temas da atualidade que são muito perspectivados na ótica, digamos, da opinião pública corrente, não com base em seleções de rigor histórico. Portanto, há aqui nitidamente uma escolha, que é uma escolha que demonstra sobre o raciocínio que está por detrás dos autores do programa e que é interessante analisar. Já me Pinto, olhando para este programa, ele suscita-lhe, quer dizer, como alguém que estudou muita história e que está habituado a relacionar a história com o presente e a ler o presente à luz da história, acha que as pessoas vão ficar mais ginasticadas ou vão ficar
de alguma forma, podem ficar, no fundo, mais influenciadas por aquilo que o professor pensa do que realmente habituadas a pensar. Pois, eu acho que este tipo de programas tem, no fundo, para além de ter uma linguagem que é um bocadinho, quer dizer, que a gente tem que ler duas vezes para perceber o que é que se quer, que para já é normalmente um texto. Eu acho que os bons textos a gente percebe, quer dizer, tirando, se forem sobre coisas específicas que a gente não, como ciências matemáticas ou enfim, áreas que a gente não, um texto, enfim, de humanidades, em princípio é para ser percebido, e aqui, de facto, temos que esta linguagem, que é uma linguagem propositadamente difícil e, de certo modo, codificada e com uma série de neologismos, como o tal local e como tudo. E depois aqui, claro, também um bocado uma certa linha, um bocadinho a linha, sei lá, por exemplo, esta coisa aqui sobre os passados dolorosos, quer dizer, é estudarmos a história de uma forma, de certo modo... Digamos, quando estamos a falar, já agora só para situar melhor, isto organiza-se de acordo com quatro eixos. Com quatro eixos. Quatro eixos. Um dos eixos é precisamente o local, que estávamos aqui a falar. O local, portanto, que é o segundo eixo. Estão aqui no princípio. Portanto, o local e consciência patrimonial. O primeiro tema é a história faz com critério, que já falou. Depois temos o terceiro tema, é passados dolorosos na história. E depois o quarto tema é a história e tempo presente. Não é? Portanto, aqui, no fundo, também tem uns objetivos, que é desenvolver uma cultura democrática, mas, por exemplo, esta história dos passados dolorosos é, no fundo, um bocadinho aquilo que eu diria, é uma preparação para pedir desculpa, não é? Portanto, são aquelas histórias em que vamos ver, já vi aqui que tem muita existência sobre as questões da escravatura, e sobretudo, isto induz a uma coisa que eu acho perigosíssima, que é julgarmos sempre o passado de acordo com os critérios e com as ideologias e com as percepções e com, digamos, a filosofia política da nossa atualidade. Portanto, nos fundos, julgarmos o passado sempre de uma forma normalmente crítica e de uma forma, de certo modo, quase punitiva, não é? Porque, de facto, a gente agora está com essa vaga no mundo, não é? Com a supressão, sei lá, das estátuas, com a condenação de uma série de figuras que antes nos habituávamos a venerar como figuras identitárias da história europeia, até da história mundial. Ver agora o que está a acontecer na AME nos Estados Unidos com esta campanha contra o Cristóvão Colombo, essas coisas todas. Não, a campanha já chegou ao George Washington. Exatamente, e vai chegar porque, de facto, se a gente for ver, pelo menos em termos políticos, até aos finais do século XIX, princípios do século XX, normalmente os governantes não eram democráticos, muitos deles até eram, enfim, estavam em regimes absolutistas ou autoritários, e, portanto, quer dizer, esta vaga mais ou menos punitiva e um bocadinho desordenada, quer dizer, não vai deixar pedra sobre pedra, porque e vemos aqui umas tentativas que, felizmente, ainda não tiveram muito progresso nem objetivação, mas, quer dizer, as toponímias das ruas, tudo isso, quer dizer, é uma coisa orwelliana que é, de facto, de certo modo absurda e quase louca, que é, de facto, ir analisar à luz dos critérios hoje vigentes, critérios, nomeadamente, de organização política das sociedades, ir rever o passado, não é? À luz disso, quer dizer, aliás, já havia um certo preconceito que eu me dei conta toda a vida, que era aquela ideia que os antigos, como não tinham televisão nem democracia, que eram os imbecis. Quer dizer, normalmente isso era uma coisa que era insinuada quando os antigos, no fundo, faziam o que podiam, que tinham as cabeças deles eram iguais às nossas, só que de facto não tinham uma série de recursos tecnológicos e mesmo assim conseguiram viver e fazer sociedades com uma certa... enfim, que deram depois as nossas. Portanto, isto parece muito imbuído, embora depois nas exemplificações, por exemplo, dos maus e dos maus regimes, procure fazer um certo paralelo, às vezes até uns paralelos um bocadinho absurdos, porque comparar, por exemplo, o sistema salazarista, que era um modelo autoritário estabelecido, com o PREC,
como formas de ditadura, o PREC também não se considera uma coisa estabelecida, uma coisa em movimento. Teve, de facto, aspectos, lá, ditatoriais ou arbitrários, mas quer dizer, não se pode comparar coisas desse tipo. Mas, quer dizer, portanto, é um programa, nesse aspecto, muito eivado de preconceitos ideológicos, embora diga que não, mas está procurando ser politicamente correto, mas também não muito politicamente correto. É estranho, não sei como é que, quer dizer, bem sei que também os professores podem aí ter algum, enfim, alguma interpretação, algum domínio, mas exatamente como o Jaime Gama ali sublinhava, é muito difícil daqui extrair-se uma linha de conduta, uma linha de aproximação que seja padronizada, quer dizer, porque mesmo toda esta bibliografia, depois eu, por exemplo, está aí um ponto que eu conheço bastante bem, porque fiz um livro sobre o Dom Alves Pereira, que é essas versões de Alves Barrota dos historiadores, não é? Do Froissart, do Ayala e do nosso Fernão Lopes, não é? Quer dizer, é uma preocupação também de dar a imagem do outro. A história também tem que ter uma formação e contribuir para uma formação de uma certa identidade, e para mim a identidade importante é a identidade nacional, quer dizer, essa preocupação, não sei se os outros têm essa preocupação. Depois a questão da vitimização, não é? Com essa história dos passados dolorosos, portanto, uma vitimização de determinados povos e determinadas culturas e determinados povos que depois normalmente vêm a impedir uma espécie de indemnização, não é? Temporal. Pedidos de desculpas que agora também estão muito na moda. Quer dizer, tudo isso acho que no fundo conduz, parecendo que é um espírito de grande humanista e humanitário, conduz de facto a uma espécie de culpabilização permanente de determinados povos e determinadas raças e determinadas etnias em relação a outras, quer dizer, é um bocado, se a gente for a pedir contas dessas coisas, nunca mais para, porque é muito uma história sem centralidade. Nunca aqui aparece a centralidade nacional. Não aparece Portugal, não aparece o Estado, não aparece a nação, não aparece o povo. Tudo é segmentado. E há alguns tropismos muito evidentes. Por exemplo, em relação aos castelos, não se fala dos castelos, mas vai-se buscar um documento na bibliografia que é a campanha de interpretação corretiva do programa de reabilitação dos castelos no Estado Novo. Portanto, não se fala dos castelos, mas vai-se buscar um documento que vem, digamos, substituir uma temática por outra e, portanto, faz de uma questão acessória a questão essencial. Depois, a questão da Batalha de Alves Barrota. A questão da Batalha de Alves Barrota, eu acho que está aqui perspectivada na base de criar imensas referências para que não haja visitas imponderadas ao centro interpretativo da Batalha de Alves Barrota existente no local e, sobretudo, à visão do filme que lá é projetado. Exatamente. Isso é nítido nestes textos, porque nada é aqui apresentado como visando explicar a Batalha de Alves Barrota. Não é buscada bibliografia científica sobre a batalha. O que se pretende é dizer a batalha tem muitas interpretações, vejam as várias crónicas. Claro. E, portanto, a crónica que valoriza a posição portuguesa é posta ao mesmo nível que a crónica que valoriza a posição espanhola. Portanto, há uma descontextualização de uma interpretação mais vasta, geopolítica, histórica, da época, porque isso não interessa. O que interessa é desconstruir o mito da Batalha de Alves Barrota, relativizá-lo. E, para todos os efeitos, a nossa identidade como portugueses tem muito a ver com a Batalha de Alves Barrota. Claro que tem, exatamente. E, portanto, se nós queremos compreender o presente à luz do passado, não podemos, de repente, dizer que a Batalha de Alves Barrota é uma construção mitológica apenas. Mas este tipo de história é uma história que não aceita nenhum símbolo nacional.
que não aceita nenhum herói, que não aceita nenhuma causa, que não aceita nenhum objetivo estratégico do país, que não aceita o país sendo prefigurado por uma política de Estado, até na própria área internacional. Claro. Portanto, o que aqui está em causa é cumprir um objetivo ideológico muito em voga hoje em certas culturas, sobretudo anglo-saxónicas, que é o de enfrentar-se com o passado. É, no fundo, receitado uma penitência a certos povos e países que, porventura, podem ter algum orgulho na sua história e no que fizeram de positivo, uma penitência que é: tens que te enfrentar com o passado, tens que ir ver a tua experiência dolorosa, confessares o teu pecado na experiência dolorosa, e só assim merecerás uma absolvição de politicamente correto. Só assim poderás ser redimido na tua alma, rejeitando quem te há de empatia para com essa parte da história, autoflagelando para poder ser um cidadão liberto desses tropismos que te ancoram a um passado de trevas. Portanto, essa noção de pedagogia para a libertação de uma consciência cidadã modulada, de certa maneira, é o que está aqui presente. Outra das noções também muito perversa para que o programa aponta é o da chamada responsabilidade transgeracional. Ou seja, não só tens que expurgar o teu passado enfrentando com ele, mas tens que assumir a culpa e uma responsabilidade, quiçá indemnizatória, em relação a esse mesmo passado. E depois, o que é mais interessante ainda, estão aqui todos os itens, é que o objetivo da pedagogia não visa a igualdade de oportunidades, visa a equidade. O que é que isto quer dizer? A equidade visa vencer por políticas ativas as diferenças e os handicaps das minorias. O passado introduziu. E então ter não só que dar uma perspectiva abrangente e igual, mas ter que haver um momento em que as histórias das culturas minoritárias têm que se sobrepor às culturas maioritárias para restabelecer com uma noção de equidade o lugar certo das coisas. Não são filosofias compensatórias que a gente, aliás, neste momento, enfim, não entrando muito em pormenores político-ideológicos, estamos a ver em certas formações políticas ou certas personalidades agora emergentes na política que vêm exatamente em nome, vêm cobrar, digamos, vêm cobrar historicamente essas diferenças, ou digamos, aquilo em que se sentem prejudicados, em que se sentem no passado, porque foram escravizados ou porque foram maltratados. Quer dizer, uma obsessão enorme, não só em dar esses lados, que eu chamaria um bocadinho essa versão ou visão sadomasoquista da história, como depois trazer para aí uma espécie de fundo compensatório, quer ideológico, quer, em alguns casos, até já quase, em alguns casos, já quase financeiro, não é? Portanto, aquela ideia de fizestes um mal, os teus antepassados fizeram mal, escravizaram, descobriram, mataram, massacraram, portanto, agora queremos uma compensação. E depois isto já quase não se passa apenas com as espécies humanas, agora também está a aparecer em relação aos animais, e vamos ver, qualquer dia vamos ter isso com as plantas e com os minerais, com as pedras. Quer dizer, de facto há aqui uma obsessão, há uma obsessão exatamente de equidade que pretende restabelecer, no fundo, coisas absurdas. Em termos de facto, a história é uma história. A história deve ser a história das comunidades humanas, e das comunidades humanas, enfim, que para já são as que se afirmam, que são as nações, são os Estados soberanos. E há claramente desequilíbrios, por exemplo. Nós temos aqui sobre o percebimento da questão do passado doloroso dos outros. Temos uma descrição em que se fala muito do nosso, enfim, o trabalho forçado nas ex-colónias, depois, para compensar isso, é o regresso
dos retornados, mas depois logo a seguir a imigração portuguesa, depois migrações internas, depois aquela confusão de Estado Novo, pré-franquismo, sim, e o pré tudo ao molho, depois Holocausto, depois outros genocídios do século XX. Muito superficial. Tudo muito superficial. Antes fala-se de muitas coisas diferentes, onde se põe ao mesmo tempo o Gulag soviético e o massacre da Praça Celestial, mas põe-se também uma quantidade de outras coisas. Mas depois, quando vamos, por exemplo, falar, vemos qual é a documentação e os filmes e documentários, conseguimos ver uma coisa extraordinária, que é, não há uma única sugestão de filme ou documentário sobre tudo o que se passou no mundo soviético, por exemplo, e há 4 ou 5 sobre o Chile, 4 ou 5 sobre o Chile, talvez mais, nem sei, 1, 2, 3, 5, 6 sobre o Chile, que é quase metade do número de filmes ou documentários recomendados. Exatamente. Não há nenhum sobre o mundo soviético, não há nenhum sobre a China, não há nenhum sobre o Camboja, não há nenhum sobre o Holocausto. Mesmo sobre o Holocausto, que há dezenas de filmes, documentários, coisas extraordinárias, nada. Portanto, há um desequilíbrio, parece haver aqui um desequilíbrio absoluto, não é? Portanto, mas já há sobre a guerra do Vietnã, naturalmente, não é? Novamente. Portanto, parece que nos sítios houve a preocupação de disfarçar o bias digamos, dos autores, mas noutros, quando depois chegamos às sugestões, esse bias fica muito evidente. Sim, é um ecletismo com pequenas compensações protetoras que disfarçam a substância, mas a substância está lá. E até as correções compensatórias para proteger de certas críticas também não são abonatórias, porque não são científicas, não são rigorosas. É óbvio que não é rigoroso pôr num pé de igualdade o salazarismo, o franquismo e o chamado PREC, que aqui, aliás, assume uma posição quase de categoria científica, o que é uma expressão corriqueira e corrente, não tem dignidade científica. É a primeira vez. Ou repressão. O PREC não é propriamente nem ditadura nem repressão. É a primeira tem vez. momentos de repressão, mas não é um tempo parado, tem violências, tem prisões arbitrárias no 28 de setembro, 11 de março, Acho etc. que é um amálgama eclético, quando o que se deve estudar é a transição dos sistemas. Por exemplo, é altamente redutor a relação, centrar a relação de Portugal com a África na escravatura e na guerra colonial. Sim, aliás, a própria expressão guerra colonial é uma expressão que também tem que ser contextualizada, porque é uma expressão que, quando é produzida e utilizada, tem nitidamente um enquadramento político de quem o diz. Se quer estudar tudo isso, tem que se ir mais atrás, estudar a presença colonial de Portugal em África nas suas várias etapas, os vários conflitos, as razões da sua ocorrência, também a contextualização internacional da época. Portanto, não faz sentido estar aqui a procurar converter em história o que são, digamos, palpites. São percepções ideológicas superficiais. A própria forma como, ao longo, por exemplo, basta falar do século XX, em Portugal nós nos referimos à África, politicamente, variou em função da época e da forma como se falava. Uma altura em que se falava colónias. Num sentido que na República as colónias eram e na monarquia, positivo, depois, exatamente. Colónia passou a ter um sentido negativo a partir do momento que províncias ultramarinas e depois, portanto, passou a ser quem Além-mar, ultramar, Além-mar, ultramar. Portanto, tudo isso teve um sentido político. Um sentido político. Não são palavras neutras. Que aliás segue a evolução da linguagem em relação a esses fenómenos em França. É muito. E a referência, por exemplo, à guerra, eu em várias coisas. Quer dizer, pode-se fazer uma referência ideológica de um lado, que é a guerra colonial, a contraponto é a guerra do ultramar, e eu sempre disse que temos uma forma muito mais objetiva na guerra da África. Mas houve várias antes. Claro. Exato. Sim, e depois há as guerras civis nos países independentes. Exatamente. E conflitos transfronteiriços. Portanto,
para se querer entender a história, não se pode partir de dados simplificados, e muito ideológicos, superficiais, muito ideológicos, e depois metê-los numa espécie de cadinho eclético de superficialidades que não vai contribuir em nada para formar estudantes que estão a entrar na universidade e que têm exigências seguramente de um maior grau de rigor nos programas que lhes são administrados. Agora, levanto-me outra questão, que é uma questão que, enfim, que se coloca. Tudo isto surge num quadro em que, por exemplo, uma cadeira destas, que tem, fala aqui de democracia, histórias, cultura e democracia, tem muito pouco enquadramento sobre o que é o funcionamento da democracia. Portanto, em parte, claro. Sim, do ponto de vista da história institucional, da teoria política, da ciência política, do direito constitucional, totalmente vazio. E mesmo esse conteúdo que é o conceito de cidadania, desde a antiguidade clássica até ao liberalismo e à contemporaneidade, é muito questionável, porque a própria noção de cidadania é um conceito datado e que não é suscetível de ser repristinado para momentos em que não era concebido como tal. É pós-revolucionário, não tem o conceito de les citoyens, não é? Melhor, tem uns antepassados nas cidades-estado de gregas e na República Romana, não é? Mas os civis romanos, os cidadãos, mas num sentido, por exemplo, que era um sentido bastante restrito e oligárquico, sobretudo, enfim, nas cidades gregas. Nós estamos a falar de minorias. Estamos a falar de alunos que, nesta altura, e portanto, na maior parte, enfim, conhecendo os currículos escolares, não têm hoje cadeiras... Sim, não tem um enquadramento histórico. Não é só um enquadramento histórico, é coisas que lhe deem, por exemplo, acho que no nono ano há qualquer cadeira desse género que dá uma ideia de quais são as instituições da República Portuguesa, sim, mas a partir daí não tem mais nada e eles preparam-se para ir votar pela primeira vez, portanto sim, estão a chegar aos 18 anos, pouco depois irão votar pela primeira vez, mas não têm ideia de quais são os poderes do Presidente da República por comparação aos poderes da Assembleia, por comparação aos poderes do Governo, por a noção de separação de poderes, a noção de como é que, enfim, só para falar do caso concreto do nosso regime democrático, nada aqui... Sim, não tem uma introdução à política, que era uma cadeira que eu me lembro que apareceu aqui há uns 40 anos. Nós tínhamos, quando estudámos, havia uma cadeira... Eu fiz um manual, aliás, com o António Marques Bessa, que se chamava exatamente Introdução à Política, de acordo com um programa que era para aí de 76 ou 77, já não me lembro bem, mas esse tinha aí uma certa versão histórica e procurava dar esse enquadramento, evolução das instituições. Tinha alguns conceitos sobre as várias ideologias políticas, claro, exatamente. As diferenças entre as principais. Era uma cadeira que eu acho que era uma cadeira que corresponderia ao 7º ano dos liceus antigos, mas pronto, isso, hoje em dia, se isso desaparece, de facto, são estes bocados estes bocados, são uns aperitivos um bocadinho insonsos, não me parece que seja uma grande saída, não é? É muito infantilizador e muito superficial e muito atuada do que está na opinião pública, portanto não é formativo, não me parece que tenha substância, não me parece que indique pistas de leitura seguras, robustas do ponto de vista do pensamento. São alunos que vão entrar nas universidades, já têm maturidade para ler ensaios, para ler estudos aprofundados, para refletir sobre as coisas, para ler bons livros de história, claro, e não para serem confrontados com estes caprichos doutrinais ilustrativos desses preconceitos políticos e ideológicos, com esse de se enfrentar com o próprio passado, que é uma orientação perfeitamente absurda, porque secundariza o que é o mérito do conhecimento histórico seguro com o demérito do que são incursões na história para ir extrair outros tipos de orientação e de perspectiva. Aliás, o pretenciosismo
do enquadramento deste programa, quando refere, por exemplo, a desambiguação de conceitos. É extraordinário a desambiguação de conceitos sobre o que seja massacre, limpeza étnica ou genocídio. Bom, é o vocabulário, é a definição. Não há aqui que lidar com problemas de desambiguação de conceitos. É um grande pretenciosismo. Mas todos estes textos, que no fundo são textos administrativos ou burocráticos, rodam uma pescada de rabo na boca, e tudo isto é muito inspirado numa retórica idêntica da produção francesa de orientações didáticas para o ensino. Portanto, tudo isto navega sempre nessa perspectiva semântica muito limitativa e da qual não há maneira de quem produz estes textos se libertar, porque claro, no fundo os autores acabam por ir escrevendo sempre uns para os outros, acabam por ir escrevendo sempre com a linguagem e os utensílios que herdaram da sua formação nas escolas superiores de educação e na cooptação desse campo doutrinal que é feita dentro dos serviços do Ministério da Educação, que são universos fechados, claro, inteiramente logomáquicos, inteiramente centrados em si mesmos, e que por isso mesmo perdem, por um lado, a perspectiva do saber autêntico onde ele se produz e, por outro lado, a capacidade de comunicar de uma forma efetiva. Normal e com linguagem... Sim, porque, por exemplo, sei lá, vamos ver aqui este subtema. O Sr. Manuel Fernandes, você, à medida que vai percorrendo o texto, está a revoltar-se. Não, eu já li, eu já tinha, está a entusiasmar-se. Eu já li isto uma ou duas vezes e é apenas para enfim, cada vez que se pega nisto fica-se um bocadinho surpreendido porque imagina-se conceitos e práticas da cidadania de longa duração, que há pouco falou, permanências e mudanças. Sim, não diz nada. Parece aquelas coisas sibilinas. Isto podia ser, e depois uma pessoa olha para a bibliografia, isto podia ser uma cadeira de um curso no primeiro ano de um curso de ciência política, porque vai desde antenas da antiguidade, passa pela Magna Carta, estuda as várias constituições, a Constituição Americana, a Carta Constitucional, as cartas constitucionais portuguesas, vai por aí adiante, Declaração dos Direitos do Homem. Podia ser uma cadeira de introdução ao direito constitucional, podia ser imensas coisas. Agora, isto é tirado para cima da mesa de um professor e não sabemos o que é que ele vai fazer com isto. Pois, agora resta saber... Fica completamente nas mãos. O que resta saber é se isso passasse para os professores, melhora e é corrigido, ou piora, claro, e ainda se agrava mais. Claro. Porque eu digo isto porque na semana passada houve uma polémica aí, uma escola de Barcelos, que dentro deste quadro da liberdade, deste grande, digamos, âmbito que têm estas cadeiras de cidadania agora, teve a ideia, que depois afinou o tiro a meio, de convocar, passar um filme que eu não vou dizer nada que seja falso, é um filme de propaganda vegan contra a comida, chama-se cow qualquer coisa, portanto é uma coisa contra a carne de vaca, mas portanto é um filme, um documentário, e basicamente tração com enormes erros científicos, claríssimos. Diz que a produção pecuária é responsável por metade do efeito de estufa, quando se sabe que é 14%, portanto não tem são erros. O filme passou e eles tinham convidado em plena campanha eleitoral como comentador do filme um candidato do PAN. Depois acharam que de facto era demais e retiraram o convite ao candidato do PAN. Mas isto, o diretor da escola achou que era uma tempestade no copo d'água quando alguns pais levantaram o problema. Portanto, aquilo que eu duvido é quem é que faz depois o acompanhamento deste tipo de cadeiras com esta latitude. Claro. Tanto mais que este programa é muito subtil desse ponto de vista, porque deixa portas abertas para quem quiser explorar
muito radicalmente tudo o que tem a ver com diferenças, tudo o que tem a ver com esses nichos de mercado, que embora não sejam exibidos como objetivo aberto, frontline, mas ficam aqui plenamente validados para poder ser depois atingidos e explorados. Isso é um dos objetivos deste texto. Este texto é um texto sincrético, dá a ideia que foi escrito por gente com orientações diferentes e que acomodaram um pacto de cada um meter morceau daquilo que convinha para depois poder abrir janelas de predicação escolar. Pois, mas, enfim, isto tem de facto a colaboração de uma associação de professores, não é? Portanto, da Associação de Professores de História e depois da Direção-Geral do Ensino, Direção-Geral, enfim, não sei bem que se chama o nome da Direção-Geral. Agora, Direção-Geral de Educação, salvo erro, Direção-Geral de Educação, é assim que se chama. Mas isto parece ser a filosofia do nosso Ministério da Educação, daquilo que são... Voltámos ao tempo do eduquês. Pois, não, é isso. Aliás, estas linguagens que estão muito em voga, não é? A gente também já vê, e era um bocadinho o que o Jaime Gama estava ali a dizer. Isto é um bocadinho aquela coisa que não é, penso que era o Essa que dizia, que o português é a França traduzida em calão. Isto é sempre é sempre esse calão enfim, que procura valorizar-se exatamente pelo obscuro, não é? É uma linguagem obscura, é uma linguagem também muito ideológica, porque no fundo também, se a gente for fazer a decomposição destes conceitos, no fundo acabam por levar sempre para o mesmo, que é exatamente um sistema de desmantelamento cultural das linhas de identidade, quer dizer, as linhas de identidade nacional, apesar de tudo, de uma certa cultura europeia, que melhor ou pior, com todos os seus defeitos, penso que tanto que as pessoas dos outros sítios a procuram, é sempre procurar isso, e depois, no fundo, é uma reabilitação mítica de passados onde, por exemplo, muitas vezes eram antropófagos, quer dizer, é uma das coisas que muitas vezes chegaram e destruíram e missionaram. Sim, mas o que estava antes não eram propriamente sociedades. Enfim, isso veio muito, aliás, do século XVIII, dos viajantes, não é? Toda aquela literatura de viagens do século XVIII que colocava muito nos índios das Américas, nos homens enfim, do outro lado, do outro lado do mundo, grande sabedoria, os textos sobre o chinês muito sábio, o persa também muito sábio, quer dizer, portanto é sempre... O persa e o chinês tinham, de facto... Pôr sempre o bem, sim, mas tinham, depois não tinham provavelmente uma cultura democrática, não tinham nada a ver com isso, quer dizer, tinham coisas estruturas e coisas tremendas, quer dizer, portanto era sempre pôr fora de nós, não é? Fora do... que aliás o Jorge Sorrel faz... É o mito do bom selvagem. Exatamente, é o bom selvagem nas suas variantes. Ora, nós é que éramos os maus, quer dizer, nós, as culturas, enfim, europeias e cristãs e não sei o que, é que éramos os maus. E isto, no fundo, são réplicas disso, porque também, em relação a essas culturas, se esquece sempre o passado deles, o passado e a atualidade, quando a gente os encontrou, quer dizer, não eram propriamente, por exemplo, a questão da escravatura, quer dizer, sim, está bem, com certeza que é mau, e os ocidentais, os portugueses, os ingleses, os franceses, etc., faziam o tráfico. Mas a captura normalmente era feita pelos próprios, não é? Pelos locais. Os locais é que nas suas guerras tribais, e às vezes nem era nas guerras tribais, era entre os seus próprios súbditos, faziam, digamos, essa produção, digamos, a distribuição podia estar nas mãos dos europeus, mas a produção eram os locais. Quer dizer, portanto, tudo isso, estas histórias de culpabilização unilateral, de facto, procuram depois conduzir a que determinadas minorias dentro das nossas sociedades, a partir desta cobrança histórica real ou imaginária, não, nos casos até real, venham, digamos, usar isso como dividendos políticos. E acabamos mais um Conversas à Quinta. Estaremos de regresso dentro de uma semana.